saved a wretch like thee. I once was lost. Paz de Jesus, bem-vindos ao canal da Graça. Minha oração é que possamos ouvir a voz de Deus, que o Pai Celestial fale conosco com muito amor, com liberdade aos nossos corações, através da sua santa e bendita palavra. O nosso texto é Lucas, capítulo 2, versos 36 a 38. É uma passagem única nas Escrituras. Um texto sobre uma mulher muito especial. Uma mulher que foi levantada por Deus para ser profeta ou profetisa. E a sua tarefa principal era compartilhar com as pessoas a palavra do Senhor. Então, movido pelo Espírito Santo, escreveu o médico Lucas, o doutor Lucas, o seguinte: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. E falava dele, ou seja, de Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, ou a redenção em Jerusalém. É uma passagem bíblica muito especial e ela resume a história da profetisa Ana. Um resumo que tem apenas 3 versículos. Nós não sabemos muita coisa sobre ela, sobre a profetisa, mas uma coisa sabemos, ou seja, sabemos que o Senhor quis que a conhecêssemos, que o Senhor assim determinou que a sua história chegasse até nós, porque com Ana, através da sua história, da sua biografia, nós aprendemos lições que são muito importantes para a nossa caminhada com Jesus hoje. Nós que atravessamos um tempo assim difícil, um tempo de dores, de sofrimento, de temores, a pandemia que aí está, também um tempo de muitas fraudes, de confusão no meio do povo de Deus, um tempo de manipulação de pessoas, um tempo, como você sabe, cheio de profetas e de profetisas que estão aí distribuindo profecias a granel e muitas vezes usando o nome do Senhor em vão. Então é nesse tempo presente e desafiador, que exige de nós discernimento espiritual, que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas a história da profetisa Ana. Ana, como disse, uma mulher muito singular. Essa passagem se encontra apenas no Evangelho de Lucas, a sua história está registrada apenas no Evangelho de Lucas. E ela recebeu do Senhor, ela recebeu do Espírito Santo um carisma, um dom espiritual, uma unção do Senhor, que soberanamente levantou Ana como um vaso, como um instrumento nas suas mãos. E então, o que podemos aprender num vídeo resumido como o nosso? Bem, a profetisa Ana já era uma senhora de idade avançada, quase 84 anos, vamos dizer uma vovó. E Ana é um nome assim lindo, é um nome muito popular em diversos países. Eu mesmo tenho uma neta muito linda chamada Ana Clara. E Ana vem do hebraico e também vem do latim e significa graciosa, cheia de graça, de compaixão, de misericórdia, ou simplesmente Ana significa graça, graça de Deus.
E na vida da profetisa Ana, nós vemos que de fato a graça de Deus foi tremenda, foi extraordinária, foi maravilhosa. Veja você que ela sofreu um grande golpe na sua vida. Ela ficou viúva com apenas 7 anos de casamento, numa época na qual as mulheres se casavam muito cedo. Então no texto nós encontramos a foto de uma mulher que experimentou uma grande perda. Mas, veja você, apesar do sofrimento, da grande perda, ficou viúva, ela não foi destruída por um coração ferido. A graça de Deus, como significa o seu nome, sustentou a sua vida, consolou o seu coração. Sabe, a perda do marido, o sofrimento, os longos anos sozinha, sem o seu esposo, num tempo difícil para uma viúva, tudo isso não lhe roubou a alegria de servir o Pai Celeste, que sempre foi a fonte de toda graça e de toda consolação. Então podemos ver aqui no texto que Ana, mesmo viúva, a dor, o sofrimento que ela enfrentou, ela não ficou mergulhada no passado, nas lembranças do passado, nas dores do passado. Ana não se refugiou no passado, mas Ana refugiou-se no Senhor. E com 84 anos, uma idade já bastante avançada, com certeza, veja bem, com certeza, ela já estava livre de cumprir os rituais judaicos, aquele protocolo todo da lei, da religião judaica. Mas o texto é lindo porque vamos encontrá-la espontaneamente no templo. Veja você, servindo a Deus, cultuando a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Então Ana estava sempre ali, marcando o seu ponto, presente, realizando o seu ministério, abençoando as pessoas e servindo a Deus, servindo ao Senhor com alegria no seu coração. Então Ana é graça de Deus em forma de devoção, de fé. A chama da fé ardia em seu peito, no seu coração, apesar das lutas da vida, as dores pelas quais ela passou. E aqui cabe uma pergunta para nós, eu quero fazê-la a você. Como você tem lidado com as lutas, com os seus problemas, com a dor, com o sofrimento que sempre chega a todos nós? Veja que Ana, ela não é uma mulher tomada pela amargura, há uma doçura na sua vida. E com Ana nós aprendemos lições preciosas para o nosso dia a dia. Esse dia a dia que nunca será um mar de rosas, entenda isso. O Senhor Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas hoje eu quero destacar apenas 2 lições bem práticas que nós aprendemos com a profetisa Ana, aquela vovó, vamos dizer assim, de 84 anos. A primeira lição é que ela cultivava a sua alma, a sua comunhão com Deus. Então aqui está um recado importante para nós. Cultive a sua alma, a sua comunhão com Deus. Ana servia a Deus com jejuns e orações. E sabe, jejum e oração são praticamente almas gêmeas. O Evangelho da Graça de Jesus nos ensina que o Senhor, ele também jejuava e orava. Então pense na verticalidade da vida, na sua relação com Deus. Pense em buscar a face do Senhor com jejuns e orações. Cultive a sua alma na presença de Deus. Se você olhar em Atos, no capítulo 13, o verso 3, nós aprendemos ali que na igreja em Antioquia,
uma igreja cheia de profetas, doutores. Ali estava um povo que orava e jejuava. E foi nessa ambiência de jejum e oração que a igreja em Antioquia ouviu a voz do Espírito Santo. E vemos então o Espírito Santo mesmo, e os irmãos ali ouvindo o Espírito Santo, separando pessoas para a obra missionária. No caso, Saulo, ou Paulo, e Barnabé, separados para a primeira viagem missionária da Igreja do Senhor. Olha, a obra de Deus na terra, ela avança pela graça divina que se derrama sobre um povo que busca a Deus, como Ana, que cultivava a comunhão com Deus. Um povo que busca o Senhor como Ana, com jejuns e orações. E também trazendo para a nossa vida pessoal, sabe, no enfrentamento dos problemas espirituais, as lutas da vida. Lá em Marcos 9, 29, tem uma palavra de Jesus, quando ele disse que certos problemas difíceis, certas lutas espirituais devem ser enfrentadas com jejum e oração. Isso é importante. Os enfrentamentos da vida com jejum e oração, cultivando a verticalidade da alma na comunhão com Deus. Hoje as pessoas estão fazendo um caminho bem diferente. Quando surgem os problemas, as dificuldades, as lutas, as pessoas correm para o Facebook e fazem do Facebook, aí das redes sociais, um muro de lamentações. E nesse muro de lamentações, as pessoas acabam se expondo, contando os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades, para quem nada pode fazer, a não ser fofoca e até zombaria. Então, vamos aprender com Ana, vamos derramar a nossa alma enfrentando as lutas da vida, com jejum, com oração, cultivando a alma, buscando o Senhor. Isso é importante na vida sentimental, na família, no casamento, nas enfermidades que surgem, nas lutas do ministério, nos negócios, quando nós vamos buscando a graça de Deus, cultivando a nossa alma, a verticalidade da nossa vida, com jejuns e orações. É bom dizer a você que o jejum não muda Deus. Deus é imutável, mas o jejum muda quem jejua. E Deus, ele muda situações. Assim como também a oração. Ela também não muda Deus. Deus é imutável. Mas nós oramos para que estejamos no centro da sua vontade. E quando oramos, nós passamos a ver a vida com outros olhos, agora abertos pelo colírio da graça. Então vale lembrar também aqui algo importante. Comer é sempre muito bom, é algo que nos dá prazer, mas preste atenção, quando você está jejuando e orando, você está dizendo a Deus que a comunhão com Ele é mais gostosa, que a comunhão com Ele traz mais prazer para a sua vida que a própria comida, que os próprios alimentos. Então peça a Deus mais apetite espiritual, fome pela palavra, fome por mais intimidade com o Senhor. Aliás, que Ele mesmo te pegue pela mão e te conduza pelo caminho da graça, o caminho do jejum, da oração. É a verticalidade da vida cristã, da aventura da fé, na caminhada, no dia a dia com Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos com a profetisa Ana é que nós devemos cultivar a nossa comunhão com os irmãos. Jejum e oração nos falam sobre a verticalidade da vida. Comunhão com os irmãos nos fala sobre a horizontalidade da vida. Ou seja, a verdadeira comunhão com Deus
ela não gera uma esquisitice espiritual, uma maluquice, gente assim, fora da casinha, vamos dizer. Verticalidade da vida, comunhão com Deus, horizontalidade da vida, comunhão com os irmãos. A palavra diz que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos lava e nos limpa de todo o pecado. Então, como é importante mantermos a comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus, ela sempre desemboca na comunhão com os nossos irmãos. O texto diz que Ana orava e jejuava. E também estava sempre no templo. Olha que coisa. Ela estava sempre no templo, servindo a Deus. E também o templo é o lugar da adoração, do encontro com os irmãos. Então ela gostava de abraçar os irmãos e de celebrar a fé com o povo de Deus. Isso é muito importante. Sabe, na vida cristã não existe, vamos dizer assim, carreira solo. A Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo, somos família de Deus, nós cuidamos e dependemos uns dos outros. É por isso que nós oramos Pai Nosso e não Pai Meu. Então nós aprendemos na Bíblia que a salvação é pessoal, mas a vida cristã é comunitária. É por isso que agora na pandemia, com os cultos presenciais suspensos em muitos lugares, nós estamos como o salmista no Salmo 84, nós estamos com saudades do templo, das celebrações, do culto, do ajuntamento santo na casa de oração. E olha, se você não está assim, depois de tanto tempo já nessa quarentena, sem os cultos presenciais, você então precisa aprender com uma senhora idosa, experiente, disposta, igrejeira, cheia do Espírito Santo, que tinha prazer em estar no templo, na casa de oração, e que tinha amigos e relacionamentos no templo, na igreja e fora da igreja. O texto diz que após o seu encontro com o menino Jesus, porque o contexto ali nos fala da apresentação do menino Jesus no templo em Jerusalém. Um pouco antes nós vamos encontrar o cântico de Simeão, que tomou o menino nos braços e disse: Senhor, agora eu posso partir. Despede agora, Senhor, o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, naquele momento especial, Jesus estava sendo apresentado. Ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ana, a profetisa, teve a percepção da grandeza, da beleza daquele momento com 84 anos de idade. E ela então dava graças a Deus e falava dele, falava do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então veja você que Ana foi uma vovó com um pique missionário, disposta. Ela é um exemplo para a nossa geração. A nossa geração hoje muito acomodada, sabe? Sempre assim na zona de conforto, muitas vezes sendo empurrada para estar nos cultos, cumprindo assim um protocolo da religião, sem paixão pelo Senhor, sem paixão pelas almas. Ana, uma profetisa show de bola, autêntica, sem picaretagem, sem ficar usando o nome do Senhor em vão. Aliás, Ana, diz o texto, era filha de Fanuel. E Fanuel, o nome Fanuel, significa a face de Deus. Então, terminando esta meditação, vamos buscar mais a face de Deus. Vamos olhar mais para o Senhor. Vamos servi-lo melhor, com mais paixão, mais devoção, mais consagração. Vamos colocar os nossos dons, os nossos talentos no altar para o louvor da sua glória.
E vamos fazer isso com quebrantamento de coração, cultivando a comunhão na verticalidade da vida, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com jejuns, orações, e também na horizontalidade da vida, com os nossos irmãos, indo ao templo, participando das celebrações, vivendo a realidade da fé como comunidade de Cristo. Bem, pessoal, é isso aí por hoje. E se você deseja, faça a sua inscrição aqui no canal da Graça. E assim vamos juntos, crescendo sempre na graça e no conhecimento do Senhor. Deus seja louvado. Até breve. Um grande abraço. Amazing grace, how sweet the sound that saved